Olá, graça e paz a todos os seminaristas, nosso seminário teológico IBBC, parado 15, Araraquara. Nós vamos para mais um vídeo aula hoje. Espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. Nós damos prosseguimento na nossa página de número 210, trabalhando a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Paramos na página 210, prosseguimos nela mesmo, tratando da data da escrita da primeira epístola a Timóteo. Gira em algo em torno de 65 depois de Cristo, foi escrita provavelmente na Macedônia, durante o intervalo entre as duas prisões de Paulo. O tema dessa carta vai tratar das qualidades e deveres do ministro cristão, a sua relação com a igreja, com o lar e com o mundo. O propósito da carta, primeiro, advertir Timóteo contra os propagadores de doutrinas errôneas, e segundo, dar instruções acerca da administração da igreja. O esboço são em 5 partes. Primeiro, a sã doutrina. B, oração pública. C, qualidades ministeriais. D, doutrina falsa. E E, exortações finais. O sumário da primeira epístola de Paulo vem com a introdução, a saudação, aviso contra a heresia com reminiscências pessoais e, segunda parte, organização da igreja por Timóteo. Trata também de 4 partes na organização da igreja: A, orações públicas; B, a modéstia e a subordinação das mulheres; as qualificações dos bispos; as qualificações dos diáconos. Administração da igreja por Timóteo, segunda parte. A preservação da igreja como baluarte da ortodoxia contra a heterodoxia. B, como pastorear os membros da igreja. E aí tem uma relação de como pastorear homens e mulheres, jovens e velhos, viúvas, anciãos, os escravos, como ensinar e exortar os crentes ao dever, como servir de exemplo, como advertir aos ricos. E a conclusão da carta, incumbência final a Timóteo e bênção. Amém? Nós partimos, então, na página de número 213 para a segunda epístola a Timóteo. Depois de ter deixado Tito em Creta, Paulo navegou rumo ao norte com a intenção de ir a Nicópolis, passando por Troade e Macedônia. Trófimo, seu companheiro, adoeceu durante a viagem e ficou em Mileto. Navegando para Troade, o apóstolo permaneceu na casa de um homem chamado Carpo. Naquele tempo se levantou a perseguição contra os cristãos, instigada pelo imperador Nero, que os acusou de terem incendiado Roma. Paulo, o reconhecido chefe dos cristãos, foi preso, provavelmente em Troade, e sua prisão deve ter sido tão repentina que algumas coisas que lhe pertenciam ficaram na casa de Carpo. Ao chegar a Roma, o apóstolo foi encarcerado, sendo esta a segunda vez na capital do império. Sabendo que o seu martírio se aproximava, escreveu essa última carta a Timóteo, rogando a este que o visitasse. Paulo necessitava muito de seu filho na fé, porque os da Ásia que deviam apoiá-lo o abandonaram. Por causa da sua recente perseguição, a maioria dos cristãos temiam mostrar-se seu amigo. Sabendo-se que a timidez de Timóteo poderia fazer com que evitasse o risco da perseguição causada por uma eventual visita a Roma, Paulo o aconselhou para que não temesse a perseguição nem se envergonhasse dele, mas que fosse valente em seu testemunho e que sofresse as dificuldades como fiel soldado de Jesus Cristo. Admoestou também a respeito de sua atitude para com os falsos mestres e as suas falsas doutrinas. Data da escrita da segunda epístola.
por volta de 67 depois de Cristo, e foi escrita pouco antes do martírio, da morte de Paulo em Roma. O tema da carta é lealdade ao Senhor e a verdade em vista de perseguição e apostasia. O propósito da carta é em 3 partes. Primeiro, encorajar Timóteo a cumprir o ministério. Segundo, adverti-lo acerca da apostasia. E terceiro, pedir a Timóteo que levasse alguns de seus pertences. Esboço. A. Introdução. B. Exortações, em vista dos sofrimentos e perseguições que viriam futuramente. C. Exortações em vista da apostasia atual. D. Exortação em vista da apostasia futura. E a conclusão da carta. Tá? O sumário de 2 Timóteo, introdução, saudação, exortação à intensidade no ministério e em contraposição ao pendor, à timidez que Timóteo revelava. Exortação à ortodoxia em contraposição a ensino e práticas falsas. E a conclusão, em 3 partes: pedido para a vinda imediata de Timóteo, notícias sobre o julgamento de Paulo, saudações com outro apelo sobre a vinda de Timóteo e a bênção. Nós encerramos então a epístola a Timóteo, a segunda epístola a Timóteo, e entramos na página de número 216, na epístola a Tito. Na ordem de composição, a epístola a Tito segue a primeira a Timóteo. Depois de ter escrito esta última, Paulo navegou com Tito para Creta, onde o deixou a fim de pôr em ordem a igreja. Tito, um gentil, provavelmente era um dos convertidos de Paulo. Esteve presente com o apóstolo no concílio de Jerusalém, onde, apesar da insistência dos judaizantes, Paulo recusou que ele fosse circuncidado. O apóstolo tinha grande confiança nele e por isso depositava em suas mãos grandes missões importantes. Sabendo que o caráter indigno e imoral dos cretenses e a presença de mestres falsos tornariam difícil a sua tarefa, Paulo escreveu a Tito uma carta para instruí-lo e animá-lo em seus deveres. A epístola é curta, contendo apenas 3 capítulos, mas reúne num espaço limitado grande quantidade de instruções abrangendo doutrina, moral e disciplina. O apóstolo, como fez em 1 Timóteo, adverte no tocante aos falsos mestres e das orientações acerca da conduta convenientes de várias classes de cristãos. O livro tem como base doutrinária de tais instruções a graça de Deus, a qual confere salvação, conduz a vida piedosa e oferece a bendita esperança da volta de Cristo. A base experimental dessas instruções é a regeneração operada pelo Espírito Santo. Paulo, preocupado com as qualificações... Perdão, pulei aqui a coisa. Lá a gente já chega. Paulo, preocupado com as qualificações dos obreiros, vai orientar Tito quanto ao que ele considera importante, perfil daqueles que exercerão o episcopado. Os bispos teriam que possuir algumas características de ordem moral e social indispensável para a nobre função. Era importante que o jovem pastor soubesse como tratar os falsos mestres, em especial, por ele ser gentio, os hereges tinham em seu meio, entre outros, judeus que não se conformavam com o cristianismo, que o cristianismo fosse uma religião independente do judaísmo e tivesse vida própria, sem práticas da religião judaica. A data da escrita, cerca de 65 a 66 depois de Cristo. Foi escrita pouco depois da primeira carta a Timóteo, provavelmente em algum ponto da Ásia Menor.
O tema é a organização de uma verdadeira igreja de Cristo e um apelo à igreja para ser fiel ao Senhor Jesus. O propósito da carta é, em 3 partes: instruir a Tito na organização da igreja, advertir contra os falsos mestres, encorajar Tito a cumprir o trabalho que Paulo deixou para ele realizar na ilha de Creta. O esboço da carta, A e B, A ordem e doutrina da igreja, e B, a conduta da igreja. O sumário da epístola a Tito, introdução, saudação, nomeação e qualificação de bispos, supressão dos falsos mestres e ensinando a boa conduta. A conclusão, em 3 partes: sumário, solicitação a Tito para vir a Nicópolis e outras instruções, saudações e bênção. E nós encerramos, então, a epístola a Tito e entramos na epístola a Filemon. Não contém instrução alguma direta referente à doutrina ou conduta cristã. O seu valor principal encontra-se no quadro que nos oferece do funcionamento prático da doutrina cristã na vida diária e da relação do cristianismo com os problemas sociais. Trata-se de um exemplo que não era comum em seus dias e que o Evangelho é também a solução para as crises sociológicas. Sua história trata de um escravo fugitivo chamado Onésimo, mais afortunado do que alguns de seus companheiros, tem por amo um cristão. Filemon, convertido de Paulo, por causa não mencionadas, Onésimo fugiu de seu amo, foi a Roma, onde se converteu sobre a pregação de Paulo, e após a sua conversão ele é orientado pelo apóstolo a retornar ao seu Senhor e viver a magnitude, seu nome, porquanto Onésimo significa útil. Onésimo chegou a ser tão querido por Paulo que esse quis retê-lo para lhe ministrar na prisão, mas o apóstolo teve que abrir mão desse privilégio. A data da escrita é o ano 62 depois de Cristo, foi enviado por Tíquico com as cartas aos Colossenses. O tema é o poder do Evangelho, na solução dos problemas sociais. E o propósito, convencer a Filemon para que recebesse Onésimo de volta, não como escravo, mas como irmão em Cristo. O esboço da carta em 4 partes: introdução, elogio de Filemon, intercessão por Onésimo e a conclusão com as saudações. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encerramos, então, o sumário das epístolas paulinas e prosseguimos no próximo vídeo aula para dar encerramento, né, com a teologia, um anexo da teologia paulina, onde nós então encerraremos essa parte. Amém? Que Deus abençoe a todos e uma boa aula.